Bem-vindos a um novo episódio do Alquimia X-Beauty, um evento construído junto à Academia Brasileira de Tricologia, direcionado pela Granda Brasil, a marca que vem apoiando o desenvolvimento desse novo setor da aromaterapia dentro da terapia capilar e formando e construindo profissionais à frente do mercado. E hoje, para falar conosco, nós temos aqui a nossa querida doutora Marina Timpone, uma médica tricologista e que tem, dentro desse universo da terapia capilar, construído uma trajetória incrível, auxiliando os terapeutas capilares a ajudar os seus clientes pacientes. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? Nesse evento tão lindo e que forma tantos profissionais, né? Da área da beleza aí. Sim, e a beleza construindo um caminho dentro da saúde. Sim. Conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Então, eu sou médica, né? Formada aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz uma pós-graduação de dermatologia no CEMEP, aqui em Belo Horizonte. E depois, durante, na verdade, né, esse trajeto, eu me encantei muito pela área capilar, né? E aí fui buscando novos conhecimentos, especializações dentro da área da tricologia. Fiz uma pós-graduação do e-cosmetologia, um MBA voltado para tricologia. Sou certificada pela International Association of Trichologists e gosto muito dessa parte, né, de terapias complementares à terapia convencional médica, né? E aí eu me deparei com um curso, né, da Academia Brasileira de Tricologia sobre terapia capilar. Sim. E fui fazer o curso, né, Margarete? Lá no Instituto Capilar. Lá no Instituto Capilar, para ter um conhecimento mais profundo a respeito do que a terapia capilar era capaz de agregar nos tratamentos médicos, né? E aí, hoje eu até dou aula, né, na Academia Brasileira de Tricologia, dou aula para a ENAT e também para e-cosmetologia para turmas de pós-graduação, porque realmente hoje o meu consultório é voltado só para tricologia. E é um momento muito bacana, porque você tem nos ajudado muito a construir um caminho sério de saúde dentro da terapia capilar. Então, são profissionais da área da beleza, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, todo mundo construindo um universo novo na estética capilar. Mas conta pra gente como é palestrar hoje aqui no evento, trazendo apontamentos para grupos especiais sobre o cuidado da aromaterapia. Quais são os desafios? Sim, eu fui convidada para falar sobre o uso da aromaterapia, né, dos óleos essenciais em tratamentos capilares de criança, idosos, paciente oncológico e gestantes, né, gestantes e lactantes. Então, realmente são grupos muito delicados, né, de se trabalhar, cheios de contraindicações, de cuidados que a gente precisa ter, além do tratamento simples, né, e que realmente traz um desafio muito grande, tanto para a parte médica quanto para a parte da aromaterapia, né. A aromaterapia ela entra como um tratamento complementar à parte médica, mas ainda faltam assim, muitos estudos robustos, né, para falar desses grupos especiais, porque são grupos muito heterogêneos. A gente não consegue comparar todos, por exemplo, os sinais e sintomas da menopausa, são inúmeros, né? Tem mulheres que entram na menopausa aos 40, 45, tem mulher que vai entrar aos 55, é uma diferença muito grande. E por aí vai, né? Uma criança, um bebê de um mês é diferente de uma criança de 7, 8, 10 anos, né? Então, é um pouco desafiador, é difícil a gente achar material para falar sobre esse tema, mas eu aceitei o desafio e a gente consegue, né, montar alguns protocolos específicos para esses grupos especiais, sim.
Então, doutora, quer dizer que quando a gente fala da aromaterapia nesses grupos especiais, a sua dica é a cautela. Sim. A cautela, porque muita gente dá muitas protocolos que ainda nós não temos como medir se de fato é positivo. Sim. E é muito importante, assim, durante a minha pesquisa para montar a aula, eu me deparei com diversos e-books falando sobre o uso da aromaterapia. O que mais me assustou foi em gestantes, lactantes e criança, porque eu me deparei com vários e-books, mas que não tinham referência bibliográfica. E aí eu me questionei, falei, mas de onde que essa pessoa, de onde que isso está sendo afirmado, sendo que não tem uma referência de onde foi tirado isso, né? E muitas vezes, alguns estudos, eles não são estudos nem de revisão, nem duplo cego randomizado, nem nada disso. São estudos de relato de caso. E as pessoas tornam aquele relato de caso uma verdade. Sim. Então isso precisa ser olhado com muito cuidado, porque não é simples assim, né? Não significa que porque deu certo com uma pessoa, vai dar certo com todo mundo. Com todo mundo, né? É um momento novo. Quando você se viu nesse universo da tricologia, né? Hoje professora, uma médica que atua no dia a dia do consultório, como que você enxerga esse caminho novo desse grupo multidisciplinar? Eu sempre gostei de grupos multidisciplinares, porque eu acho que todo mundo tem algo para ensinar e a gente sempre tem algo para aprender com as pessoas. Verdade. Então, e eu vejo que eu gosto muito desse crescente interesse, né, dos cabeleireiros, dos esteticistas pela área capilar, e eu vejo que muitas vezes o paciente protela mesmo de ir numa consulta médica porque ele acha que o cabelo é uma coisa simples, mas às vezes ele tem um problema de saúde até mais grave. Vocês têm que quem tá dando o diagnóstico e me mandando os pacientes para serem tratados, muitas vezes são esses cabeleireiros formados pela Academia Brasileira. Então essa comunicação e essa conversa, né, do entendimento de até onde um profissional vai, até um outro vai, a gente só consegue quando a gente tem encontros multidisciplinares, né? Porque se eu fico sozinha lá, eu fazendo minha terapia, né, meus tratamentos médicos convencionais, eu não converso com o terapeuta que está cuidando do meu paciente, muitas vezes lá no salão, fazendo uma terapia capilar, né, esse tratamento fica desconexo, ele perde muito, né, assim, do que poderia ser. Sim. Então eu sempre gostei, acho muito importante essa conversa, assim, nossa, com as pessoas que estão cuidando dos nossos doentes também. Né? Esse dar as mãos, né? E o paciente, nesse caso, o cliente, nesse caso, ele é o maior beneficiado. Exatamente. É preciso um pouco de cuidado, né? Porque algumas pessoas começam a estudar a parte da tricologia não médica e acham que são capazes de resolver todos os problemas. Sim. Então isso precisa ficar claro, porque essa multidisciplinariedade ela vem exatamente para complementar, para que eu ajude os outros profissionais a criar protocolos de tratamento não médico e eles me ajudem no acompanhamento, né, desses doentes, porque muitas vezes eles acompanham muito mais de perto do que eu. Né? Às vezes o paciente vai no consultório a cada 3, 4, 6 meses. E na terapia capilar, esse paciente está sendo assistido semanalmente, né, por um outro profissional. Então, muitas vezes eu tenho notícia dos meus pacientes através dos profissionais que estão cuidando junto, né? E é um caminho novo e de muito sucesso, né? Sim. Você quer deixar, assim, uma dica para quem está nos assistindo agora, que está pensando na aromaterapia como uma prática complementar à terapia capilar? Ou se é cabeleireiro e que ainda não entendeu esse universo do cuidado do couro cabeludo, qual dica você daria para essas pessoas? Olha, o mercado hoje mudou muito, né? Os salões de beleza, os grandes salões que trabalhavam só com a estética, só com a parte do embelezamento, muitas vezes esse embelezamento vem com a quebra do cabelo, com o desgastar do fio,
como irritabilidade do couro cabeludo. E hoje a gente tem entendido, né, a importância do cuidado da saúde, para que a beleza venha junto. Então, acho que existe uma tendência, né, assim, do mercado mesmo, para que os salões cada vez mais ofereçam a saúde aliada à beleza, e não só a beleza estragando o resto, né? A beleza que destrói, né? É a beleza que destrói, exatamente. Mas eu quero deixar para você o convite para que você possa se aproximar cada vez mais do Instituto Capilari. Nós somos uma escola que atuamos na área da tricologia e da terapia capilar. Então, venha tomar um café conosco e até breve! Instituto Capilari. Conexões que inspiram. Histórias que crescem. Pós-graduação em Tricologia e Ciência Cosmética no Instituto Capilari, em Belo Horizonte. Seja um tricologista formado pela ABT, Academia Brasileira de Tricologia, a maior instituição acadêmica do Brasil e Europa.